Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Pastor Alessandro, Paulinho da Graça. Joyce do Fogo. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, pastor Geraldo. Tessalonicenses. Vou falar uma coisa aqui com vocês. Torcedor do Cruzeiro, ou do Atlético. Capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. E enviando nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, pressentíssemos que ia ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardeis grata lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmes no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Só até aí. Aleluia. Podemos ver o cuidado de Paulo com essa igreja. Podemos ver o cuidado de Paulo por essa igreja de Tessalonicenses. E o cuidado de Paulo aqui reflete muito no que nós podemos viver no nosso dia a dia, viver na nossa vida. Porque Romanos capítulo 1 diz que o justo ele viverá pela fé. Diga para o irmão que está do seu lado, você foi chamado para viver pela fé. Tem um versículo interessante que diz assim, que tudo que nós fizemos que não é pela fé, nós estamos pecando. Pecar é errar o alvo. Então, se um justo, ele não viver pela fé, ele está errando. Viver pela fé não é o último recurso que nós temos, é o único recurso que nós temos. Viver pela fé não é o último recurso que nós temos quando a coisa apertou, quando eu não dou conta de dar jeito, quando o diagnóstico do médico não dá, ele diz, não, vai morrer mesmo, não tem jeito, é daqui 6 meses. Aí eu vou viver pela fé?
eu vou buscar a Deus, eu vou entrar em Deus nesses 6 meses antes de morrer. Querido, nós entramos em Deus quando nós nascemos de novo. E a nossa vida que nós tínhamos, Paulo falou assim, a vida que eu tenho na carne, agora eu vivo pela fé. Vivo na fé, né, por aquele que me amou e se entregou por mim. Então nós somos chamados, nós somos incluídos em Deus para viver pela fé. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus, pela fé entendemos que o universo foi criado. Querido, para andar com Deus é só pela fé. Não tem outro caminho para nós andarmos com Deus a não ser pela fé. E a fé, ela se agarra. A fé, ela se sustenta por aquilo que Deus diz. A fé se sustenta, a fé se agarra por aquilo que Deus diz. Por aquilo que Deus diz. Não é por a nossa mente, pode ser que ela não compreenda o que Deus diz em primeira mão. Não compreende, porque as coisas de Deus, a Bíblia diz que é loucura para os sábios. Sábios são aqueles que querem entender as coisas, aqueles que sabem das coisas. Mas Jesus falou assim, ó, Pai, graças eu te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos. E revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos fala de dependência. Viver pela fé é viver dependendo do que Deus diz. Dependendo do que Deus diz. Porque o que Deus diz, querido, ele enrubescece o seu espírito. Você fica edificado, você fica fortalecido, você fica firmado. Por isso que Jesus falou, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor falou para Pedro assim, Pedro, tu és Pedro, e eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está, querido, firmada sobre a palavra. Mas o que eu quero com esse texto aqui, você vê alguns adjetivos que Paulo fala a respeito da fé. Ele estava preocupado com a igreja, não sabendo notícia daquela igreja, mas enviou Timóteo para saber o estado da fé daquela igreja. Se aquela igreja estava vivendo pela fé. E Paulo falou, olha, nós damos graças a Deus porque eu fiquei sabendo do respeito do estado da fé de vocês. Mas aqui no versículo 10 diz, ora, para que eu vou aí pessoalmente para reparar algumas deficiências da vossa fé. Quando Deus vem nos corrigir, Ele não corrige em primeira mão a nossa alma, a nossa carne. Deus corrige a sua fé. Porque se você crê corretamente, se você entende, você crê, se a sua fé estiver firmada na palavra, você vai viver corretamente. Deus vem, e Ele vem, sempre que Ele traz uma palavra, Ele planta ela no seu espírito para que haja correção no seu crer. Como eu sei, como eu identifico que há correção no meu crer? A Bíblia diz assim, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo.
Mas lá também fala no capítulo 10, se eu não me engano, versículo 10, diz que com o coração se crê e com a boca confessa. Com o coração você crê, com a boca, porque Jesus falou assim, Jesus falou que do coração procede. A boca fala o que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. Então o Senhor, quando Ele envia uma palavra, Ele corrige o seu coração para que automaticamente a sua boca seja corrigida. Por isso que se você confessava a derrota, você para de confessar a derrota e começa a confessar a fé. Por isso que confessar a fé não é um exercício natural e esforço humano. Confessar a fé vem daquilo que Deus diz e você agarra no que Deus diz e você confessa. Tudo está ligado com a graça de Deus, querido. Deus te dá uma palavra. Deus te dá uma palavra, o seu espírito está edificado para receber essa palavra. E através dessa palavra Ele corrige o seu coração. Ele corrige o seu coração, Ele corrige a sua mentalidade, Ele corrige a sua maneira de pensar. Antes eu pensava que eu era enfermo, eu cria que as enfermidades eram enviadas por Deus para me corrigir. Antes eu cria que Deus usava as finanças, a falta de dinheiro para me corrigir. Porque querido, a religião, ela conseguiu ter uma forma teológica para toda situação. Quando não há uma resposta de Deus, eles criam uma doutrina para afirmar a incredulidade deles. Por exemplo, crer que a enfermidade, Deus enviou a enfermidade para me provar. Qual pai aqui? Eu sou pai, Gerardo é pai, o Deusdete é pai, não sei se o pastor Paulo é pai. É pai. Que pai que vai dar doença para o filho para corrigir um filho? Querido, quando a minha filha adoece, eu quero orar, Deus tira dela e põe em mim, mas pelo amor de Deus, cura ela. Que pai? E Jesus falou assim, vós sendo maus, sabei dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo. Não vos dará? Irmãos, Deus não envia enfermidade. Você vai conversar com muitos irmãos e você logo descobre o que ele crê. É batata. Conversa com o irmão 5, 6 minutos que você vai descobrir o que ele crê. Você descobre o que a pessoa crê. Porque ela com a boca, com o coração se crê, com a boca confessa, ela fala. Ela fala. Então o Senhor quer corrigir o nosso coração. Então Ele envia uma palavra. Por exemplo, Isaías 53, capítulo 4. Ele tira do papel. Deus, o Espírito Santo tem um meio de tirar o versículo do papel e pôr dentro do seu espírito. E aquilo que Ele fala dentro do seu espírito vira uma convicção, querido. E pode o médico falar o contrário, pode o pastor falar o contrário, pode ser o melhor amigo falar o contrário, pode a esposa falar o contrário, mas você não consegue ficar sem se agarrar no que Deus diz. Isso é ter um espírito edificado. É muito simples. Um cristão que tem o espírito edificado, ele está sempre andando no que Deus diz. E o que Deus diz, por muitas vezes, ou a maioria das vezes, se eu não me enganar, são todas as vezes, é contrário com o natural.
Porque Deus não vive no natural e Ele não quer que os cristãos vivam no natural. Então Ele, quando dá uma palavra, Ele está nos puxando do natural, nos colocando sobre o natural. Por isso que é sobrenatural. O sobrenatural para nós é o nosso normal. Mas como, Júnior, eu vou enfrentar, como eu vou ter essa convicção diante de uma batalha, diante de uma guerra, diante de uma situação? Segunda-feira aquele cheque vence, segunda-feira o aluguel vence, segunda-feira eu vou lá naquele médico e está lá o diagnóstico, eu vou lá naquele doutor e ele continua dizendo, você precisa fazer isso, tomar aquele remédio, porque você está enfermo. Como? Por isso, Deus é tremendo demais, gente. Por isso que Ele deu a oração em línguas. A oração em línguas é um presente de Deus para nós. Ao ponto de eu estar debaixo, por um momento eu estou com um resultado natural, eu estou vivendo uma circunstância que é no natural, amém, queridos? Toda circunstância é no natural. E você e eu, nós não somos naturais. Então, quando você está orando em línguas, você está se transportando do natural, do sensitivo, daquilo que você vê, daquilo que você sente, daquilo que você ouve, no natural. A oração em línguas vai edificando o seu espírito, vai edificando o seu espírito. Vai edificando o seu espírito. E você, querido, sem esforço algum, para de acreditar no natural. Para de crer que aquilo que está aqui no visível é o que Deus diz ao seu respeito. E você começa a crer no que a palavra de Deus diz ao seu respeito, que é muito contrário ao que está no natural. Há esse transporte. Se eu posso transladar da alma, do natural, para o espírito. Isso você deixa Deus fazer ao momento que você, com muita simplicidade, como uma criança e sem esforço, querido, eu tenho crido que Deus tem derramado uma graça sobre nós, sobre o ouvir e crer, para nós orarmos muito em línguas, passar horas e horas. Você não está ali por esforço, você não está ali por medo do pecado, você não está orando por medo da enfermidade, você não está orando por medo da miséria, daquele cheque que vai vencer, da cartão de crédito, daquela fatura. Você simplesmente está orando em línguas, porque existe uma graça de Deus sobre nós para orar. Porque Deus não nos quer no natural. Deus não nos quer nesse lugar onde as derrotas parecem evidentes. Deus nos quer no lugar onde a vitória é evidente. E isso, querido, é muita graça. Você sabe o que significa graça sobre graça? Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Graça sobre graça é quando Deus nos dá uma medida de graça. E antes que acabe aquela medida de graça que Ele nos deu, Ele vem com outra medida. Vou repetir. Graça sobre graça é nada mais, nada menos de que Deus nos deu uma medida de graça. Não é que a graça acaba, é que você recebeu aquela medida de graça, você caminhou. E você, por certo momento, vai precisar de mais graça. Por certo momento na sua vida e na minha vida, nós vamos precisar de mais graça. Aí antes que chegue esse momento, Ele vem com mais graça. Porque Deus é assim. A palavra de Deus diz que
Antes que as palavras cheguem na sua boca, Ele já sabe o que você precisa. Ah, não, gente. Meu Deus do céu. Ah, não, gente. Antes que as palavras cheguem, Ele já sabe. Ele já está pronto. Meu Deus, é nesse nível de fé que Deus quer que nós andemos. E é uma fé simples. Como uma criança, querido, você abre a sua boca como criança. Você acredita que quando você está orando em línguas, o Senhor está te transportando e você ora. Você não precisa de nenhum incentivo a mais. Você simplesmente ora. Porque Deus não pode orar por mim, por você. Deus, Ele faz as coisas com o nosso consentimento. Se custou muito caro para Deus. A fé é o consentimento que você está dando para Deus trabalhar, para Deus agir, para Deus fazer. Fé é o lugar onde Deus vem nos encontrar, querido. Fé é o lugar onde Deus vem nos encontrar. As pessoas se perdem porque elas começam a duvidar. Elas não se perdem na hora que elas praticam as coisas erradas. Elas começam a duvidar do que Deus diz. Elas começam a crer em outras coisas. Buscar seus próprios caminhos. Isso já é o efeito. Mas existe uma causa, e a causa é a dúvida. Sabe o que o diabo fez com Eva? Falou assim, não é bem assim que Deus falou. Ele é o pai da mentira. Porque a mentira gera dúvida em nós. Porque nós somos da fé. A verdade nos deixa convicto e ao mesmo ponto a mentira nos deixa confuso. Você está confuso, querido? Não é Deus. Você está em dúvida? Não é Deus. Para com isso, vou buscar uma palavra. Vou buscar... Para. Não é Deus. Não existe meio termo com Deus. Não existe. Deus é. E o que Ele diz é. Você pode também, com essa palavra que nós estamos dizendo, eu não dou conta ainda de andar nessa fé, de andar curado. Não pare de se edificar. Ninguém está mandando você fazer uma coisa que Deus não plantou ainda dentro de você. O segredo não é você, o segredo é Deus plantar a palavra dentro do seu espírito. O segredo não é eu fazer, eu dizer, estou pronto agora vai. Não, se edifique, seja humilde, reconheça, eu não estou andando ainda nesse nível de fé, mas companheiro, eu vou me entregar. Eu vou deixar essa linguagem fluir na minha vida. Eu vou deixar essa linguagem. Fulano vai dizer, para que você ora tanto assim? Para que isso? Para que essa moda? Para que isso? Querido, simplesmente ore. Continua. Simplesmente não pare de sair desse lugar. O problema é que muitas pessoas, elas se conformam com esse lugar. Por isso que a Bíblia diz assim, não vos conformeis com esse século. Qual é o século? O natural. Gente, a pior coisa que existe no mundo é nós... Mas eu também não creio que existe uma pessoa que conhece as realidades do céu e consegue viver na terra. É muito oposto. É muito oposto. É muito oposto. Quem experimenta do céu
Ele não aguenta mais aqui, ó, a terra. Natural. O negócio dele é estar aqui no céu. A conversa dele é do céu. É tão bom conversar com gente do céu que a conversa dele, o assunto dele é o céu. Você vai sempre naquele irmão, ele está sempre te dando as estações do céu, notícias do céu, como é que está lá no céu, como é que é o céu. Porque só vai para o céu quem já está lá no céu. Não existe esse negócio, de que Jesus voltar, eu vou sair daqui da terra. Não, querido, só vai para o céu quem já está lá no céu. E o Espírito Santo, ele está fazendo essa obra a todo momento, nos tirando da terra, nos tirando da terra, nos tirando da terra e nos plantando cada dia mais no céu. Tira um exemplo aí de Noé, de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, que Deus o tomou para si. Ele não servia de maneira nenhuma mais para a terra. Noé fazendo aquela arca, 120 anos construindo um barco que Deus falou para ele construir, e os seus conterrâneos dizendo, o que esse homem está fazendo? E a Bíblia diz que ele era pregoador da justiça. Noé estava pregando a justiça por 120 anos, uma justiça que ia se completar na nossa geração, ou quer dizer, quando Jesus viesse. Porque quem vive pela fé não vive no seu tempo, ele não vive no tempo, ele vive na eternidade. Ele vive olhando para Jesus, querido. Ele vive olhando, por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Qualquer naufrágio que nós podemos... Paulo falou sobre os naufrágios da fé. Sabe onde começa a decadência da fé? É quando nós paramos de olhar para Jesus. Quando uma pessoa para de olhar para Jesus. E isso a maioria das vezes é um conceito. Aí começa a entrar uma forma errada de crer. Então Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, olha, eu vou ter com vocês para que haja correção na fé. Para que o vosso crer seja corrigido. Porque se nós conseguimos corrigir o crer, acabou. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então Deus corrige o crer. O crer. Por exemplo, tem gente que não crê, querido, que ele pode ficar rico e prosperar no reino de Deus. Tem gente que crê que Deus enviou pobreza, que os filhos de Deus vão padecer pobrezas e escassez. Querido, como que Deus, com muito amor, vai trabalhar na vida dessa pessoa para tirar essa maneira de crer? Se está arraizado, veio de geração em geração, do pai para o filho, do filho do pai. Por isso que é tão importante, o Espírito Santo, ele, através da oração em línguas, ele faz essa correção. Porque quem ora em línguas, o seu espírito ora de fato. E o seu espírito que está orando de fato, querido, ele se agarra com o que Deus diz, ele se agarra com a palavra. Ele não fica em dúvida, titubeando, com duplo sentido, com dupla visão. Não. Ele crê. Ele diz, essa enfermidade vai sair em nome de Jesus. Essa pobreza, essa miséria, essa falta vai sair no nome de Jesus.
Porque Deus diz o contrário. Ele diz que eu sou abençoado com toda sorte de bênção. A Bíblia diz que os que creem são abençoados com um crente, Abraão. Eu vou te dar só um exemplo. A Bíblia diz que Abraão era muito riquíssimo. Como que Deus abençoa Abraão e não me abençoa? Que Deus é esse, gente? Por favor, me fala que Deus é esse que abençoa um e não abençoa o outro. Cura um e não cura o outro. Se lá está escrito que Deus não faz acepção de pessoas, todos nós somos iguais diante de Deus. Há diferença de alguns que se edificam mais do que o outro. Que edifica mais do que o outro. Mas isso não é diferença diante de Deus. A Bíblia diz, vocês que são maduros na fé, ajude os que não são. Como? Irmão, vamos orar. Irmão, vamos orar em línguas. Irmão, vamos adorar. Irmãos, esse não é lugar que Deus tem para você. Vamos subir, meu filho. Vamos subir. Querido, Deus não chamou aqueles que estão em cima para descer embaixo, para ficar lá embaixo, não. É para pegar os que estão lá embaixo e levar para cima. Senão Jesus estava aqui na terra até hoje. Jesus entendeu isso. Eu vim, mas eu vou para o Pai. E aonde eu vou, vós estejais também. Vou vos preparar lugar para que aonde eu esteja, vós estejais também. Porque pobreza não é para vocês. Miséria não é para vocês. Enfermidade não é para vocês. Isso tudo eu conquistei na cruz do Calvário. Por isso é tão importante ser tudo sobre a graça de Deus, sem esforço humano. Porque eu tentar merecer isso, e eu pegar e querer que a minha fé funcione. A fé, querido, ela não funciona porque você quer que ela funcione. Ela funciona porque ela tem uma palavra. A fé funciona porque ela tem uma palavra. Júnior, então qual é o nosso papel nisso tudo? Só o crer, só receber, só entender e como criança você se edificar, querido. Você se edificar. Porque até o processo de edificação foi um presente de Deus para nós. Processo de edificação é um presente de Deus para nós. Então receba o presente do Senhor. Receba a graça de Deus para orar, querido. Receba a graça para se edificar. Todo momento, a Bíblia fala para nós orarmos no Espírito em todo tempo. Está sobre nós essa graça para nós orarmos em todo tempo. Estamos no trânsito, estamos orando, estamos em qualquer, estamos orando. Meu Deus, aleluia. Você e a enfermidade não pode ficar no mesmo lugar. A Bíblia diz que aonde a luz chega, Jesus diz, eu sou a luz do mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevalecem contra a luz. E Deus transportou o que Ele é para dentro de nós. Ele nos fala que nós somos a luz do mundo. Aonde você chega, a luz do Senhor chegou, radiou, acendeu, clareou. E aqueles que são das trevas não vão ficar no mesmo lugar que você, porque você é da luz. E se eles amam as trevas, eles vão ter que acompanhar as trevas junto com eles. Infelizmente ou felizmente, Jesus falou assim, a luz veio ao mundo. E a condenação é
porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas. Sabe por quê? A Bíblia lá diz, porque as suas obras são más. As suas obras são más. E os que entendem que suas obras são más, eles correm das suas obras. Eles fogem das suas obras. E eles correm para a luz, porque a Bíblia diz que as suas obras são feitas em Deus. As suas obras são feitas em Deus, ou seja, o que Deus diz, eu estou fazendo. O que Deus diz, eu estou praticando. As obras que eu pratico, Jesus falou, eu não pratico por mim mesmo, mas eu vi o meu Pai praticar. Orar, se edificar, é ver Deus fazer, querido. Meu Deus, orar e se edificar no Espírito, se edificar, é ver Deus fazer. Por isso que nós não somos chamados para fazer, nós fomos chamados para ver Deus fazer. Deixa eu te dar uma boa notícia, Deus faz melhor que você. Deus faz melhor do que você. Isaías capítulo, não me lembro, que diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os meus. Nós às vezes ficamos pensando em 10 mil, em 20 mil, em 50 mil. Deus está pensando em 3 milhões, 5 milhões. Por isso deixa Deus fazer. Nosso pensamento está, se eu for curado de uma dor de cabeça apenas, eu já estou. Deus quer curar câncer, ressuscitar os mortos. Através de mim e através de você que crê, estes sinais seguirão os que creem. Não os que fazem, não os que sabem, mas os que creem. Os que creem. Ah, mas e quando vier a situação difícil, o que você vai fazer? Eu vou crer. Eu vou crer. Que é um privilégio, querido. Eu vou te confessar, é um privilégio crer. É um privilégio, irmãos, crer. Porque é tão ruim. Eu já enfrentei, você deve ter enfrentado uma situação que quando você não vê, você não está esclarecido, você não vê uma resposta de Deus, aí você começa a arquitetar as suas maneiras de agir para resolver aquele negócio. É muito ruim. Querido, mas é tão bom também quando você chega, está diante de um gigante, diante de uma situação, uma circunstância, e você tem a plena convicção que Deus vai fazer. Ou que Deus já te falou como fazer. Assim como Deus falou com Ananias, falar assim, vai lá na rua direita, que lá tem um servo meu e você vai orar por ele. E ao você orar por ele, as escamas vão cair porque ele é um vaso escolhido meu. Olha como Deus é específico, vai na rua direita. Você vai na casa de fulano e você vai encontrar lá um servo meu. Você vai orar por ele e ele vai se converter, ou já ele tinha se convertido. Vai cair as escamas porque ele é um vaso escolhido meu. Deus é específico. Deus é detalhista. Eu passei numa situação que eu pude ver os detalhes de Deus, querido. Eu fiquei assim... Ué, rapaz, você sabe que funciona? Detalhes assim, ó.
Então os pensamentos do Senhor são mais altos. Eu fico com os pensamentos de Deus, querido. Que a sua decisão seja também os pensamentos de Deus. Vou ficar com o que Deus diz, o que Deus pensa sobre essa situação. Você vai contrariar muitas pessoas. Você vai, talvez, perder amigos, intimidades e não sei o quê. Mas depois eles vão ver que você, Noé, não é tão louco assim, porque o dilúvio virá. O dilúvio virá. As águas vão subir. A sua arca vai flutuar. O lugar que Deus diz para você, querido, vai flutuar. E a hora que as pessoas voltarem e dizer, rapaz, você estava certo. Vai, entra na arca e logo, rapaz. Larga que esse negócio de certo ou errado, entra aí, vamos embora, vamos desfrutar. Porque a Bíblia diz que a fé, querido, se comparada, Paulinho, como um grão de mostarda, sabe por quê? Porque a fé, como um grão de mostarda, parece ser pequena, mas a Bíblia diz que plantada, ela vira uma hortaliça grande, aonde as aves fazem os seus ninhos. Vai vir pessoas, querido. Vai vir pessoas. E vão fazer ninhos na sua fé. Vão fazer ninho na fé que você andou. Vão encontrar. Vão se encontrar. Os que fazem a obra de Deus não é os que querem fazer com o braço, com a força, mas são os que creem. E eu não posso dizer para você que Deus não quer te usar. Deus quer te usar e Deus vai te usar muito. Deus me disse, 2 semanas atrás, Ele me disse isso, Júnior, eu vou te usar para abençoar muitas vidas. Muitas vidas. Mas não é porque eu estou fazendo. Pelo contrário, querido. Tem 1 ano e meio que eu estou aprendendo o que realmente é descansar. O que é crer de fato. O que é deixar Deus fazer. Todas as áreas da minha vida, querido. Deixar Deus fazer. Então, eu não posso dizer para você que Deus não quer te usar. Mas Deus não quer te usar você fazendo. Deus, Ele quer fazer através de você. E Deus faz quando você crê. Quando você crê com Ele. Quando você entra com conformidade com o que Deus diz. Porque Deus trabalha por meio da sua palavra. Então, para mim, entrar no trabalhar de Deus, eu não vou andar conforme o que eu quero. Eu vou andar conforme a palavra que Deus tem para a minha vida. Você está entendendo? Não é Deus que se conforma a mim. Mas o que a graça de Deus é tão maravilhosa, não é que Ele deixou eu, por exemplo, sair dessa condição do natural por mim mesmo. A Bíblia diz que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Todos têm recebido da sua plenitude, graça sobre graça. É que nos momentos que eu não consegui andar naquela fé, Ele não tem reprovação para mim, Ele não tem acusação, Ele não tem condenação, Ele tem uma graça para me fazer sair deste lugar para o posicionamento de fé qual eu andava antes. Meu Deus! Por isso que muitos desistem, porque eles falham. Eu falho, você vai falhar. E a gente pensa, eu falhei, acabou. Pode não.
Muitos param de orar, pensam que não está funcionando porque eles não tinham tais sentimentos, eles não tinham tais pensamentos, e eles começaram a orar e tais pensamentos começaram a surgir, tais maneiras de sentimentos começaram a surgir, tais comportamentos que eu não tinha antes começaram a surgir. Mas não é que eu não tinha, é que estava lá embaixo, e quando você agita as águas, o que está sujo lá embaixo vem para cima. E a fonte que está jogando água dentro desse copo, jogando água dentro desse balde, jogando água dentro de você, ele não para de jogar água porque a sujeira subiu. Ele continua jogando água, porque é jogando água que a sujeira vai sair. Vai transbordar, substituir, arrancar. E uns pensamentos feios, irmão. Uns comportamentos esquisitos. Aí você pensa, mas eu não pensava assim, gente. O que está acontecendo? Estou piorando. Estou pior, eu sou um crente. Não, querido. Porque só precisa da graça, só reconhece a graça quem um dia precisou dela. Só valoriza a graça quem um dia precisou dela. Só valoriza. Não é porque é de graça que não tem valor, pelo contrário, querido. Não custou a nós, mas custou tudo ao Filho de Deus. Não é de graça que não tem valor. Tem muito, tem incontável valor, imensurável valor, Jesus. Não é que é de... Por isso que muitas pessoas falam, não vou pegar a graça aqui mais não, porque se a gente pregar a graça aqui, o povo vai virar libertino, vai todo mundo fazer o que quer, porque é de graça. Irmãos, só valoriza a graça quem um dia precisou dela. Assim é com perdão. Nós recebemos o perdão pela graça. E nós manifestamos o perdão também de graça. O Senhor falou comigo ontem, todas as vezes que você não condena uma pessoa, você está pregando Jesus para ela. Todas as vezes que você não condena, a pessoa errou, falhou. O que ela merece? Peia. Ela merece isso, ela merece juízo, ela merece aquilo. E aí? Porque todos que foram apresentados até Jesus com esse tipo de argumento, Jesus falou assim, cadê os seus acusadores? Quem não tem pecado, atire. Tire a primeira pedra. Porque todas as vezes que nós ouvimos da lei, querido, nós estamos pegando de novo em pedras. E é inevitável, se nós estamos sendo ensinados sobre lei, sobre como fazer, sobre o merecer, sobre justiça própria, é inevitável que quando uma pessoa erre, você não tem pedra para jogar nela. Porque você tem recebido pedras. Por isso que a Bíblia diz, de graça recebei e de graça dá. Porque a graça ela não para em você, ela flui em você e através de você. Você recebe da graça e semeia a graça. Amém? Jesus citou isso, um exemplo, falou que um credor chegou... Um homem começou a cobrar suas dívidas e chegou em certa pessoa que estava devendo, uma parábola, não sei qual capítulo, e cobrou a dívida dele. E ele pegou, se ajoelhou, pediu perdão, eu não tenho como te pagar. E a Bíblia diz que aquele homem perdoou a dívida dele.
E no caminho de volta do homem perdoado, ele encontrou um homem que devia para ele. E ele não quis perdoar. E ele não quis, pôs um homem preso para pagar até o último centavo. Então quem recebe da graça, querido, não tem prisão para ninguém mais. Não tem cadeias, amarras, falta de perdão, falta de amor. Ele vai e libera. Júnior, isso na teoria, querido. Mas quando você tem uma experiência com a graça, não é questão de teoria, é questão de experiência. Experimentar a graça de Deus, o favor. Você ter consciência de que você não merecia, mas mesmo assim Ele te deu. Mesmo assim Ele te perdoou. Mesmo assim Ele te amou. Com amor eterno, diz a palavra, eu te amei. Com amor que não se acaba, eu te amei. E não existe condicionamentos no amor de Deus. Não aceite nenhum tipo de ensinamento que põe condicionamentos no amor de Deus. No amor de Deus não há se você, se, não existe. Porque o amor de Deus, ele não está focado em nós, em que eu faça ou que eu deixo fazer. O amor de Deus está estabelecido em Cristo Jesus. No que Ele fez naquela cruz. Deus colocou o amor dele e investiu o amor dele total em Jesus naquela cruz do Calvário. Todas as vezes que eu vou à cruz, eu vou em Jesus crendo no sacrifício, eu recebo perdão, eu recebo libertação, eu saio dali justificado para continuar caminhando com o Senhor. E já não há nenhuma condenação, nenhum impedimento para eu chegar diante de Deus e falar: muito obrigado por todas as suas bênçãos. Obrigado porque eu sou perdoado, eu sou curado, eu sou amado e eu sou aceito diante do Senhor. A Bíblia diz para nós chegarmos com ousadia. Muitos vão falar para você que você não merece entrar mais lá no trono. Você não merece mais essas bênçãos. Você não merece essas bênçãos que Deus vai te dar. Muitos vão dizer até coisas enganosas ao seu respeito. Por tantas bênçãos que Deus te entregou. Por tantas maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Porque o inimigo é esperto, ele é danado para fazer isso. Ele não fez isso lá com Jó. Não, Jó é assim porque o Senhor tem abençoado ele. O homem era o mais rico da terra. Gente, como é que a gente vai crer que Deus quer pobre, que Deus tem pobreza para nós? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico. Mais rico. Ainda ficou mais rico, Deus deu um dobro. Se 7.000 cabritos não está bom, Deus dá 14.000. Irmãos, essa é para nós termos uma consciência, um entendimento que Deus é superabundante para nos abençoar. Deus é exagerado, Deus é rico. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Abundância. Eu vejo abundância quando eu vou na minha geladeira, eu vejo um monte de coisa para comer, eu fico lá escolhendo o que eu vou comer hoje. Rabada, picanha. Ou então estou com dinheiro no bolso, eu fico escolhendo, hoje eu vou no japonês, eu vou num festival de japonês, ou eu vou lá na JP, ou eu vou lá no... Deus
é exagerado em nos abençoar. E a Bíblia diz que os que creem são abençoados, não serão. Porque serão parece que ainda está algo para ser atingido. Não, são abençoados. Você é abençoado. Você é herdeiro. Você é herdeira. Eu sou herdeiro de todas as promessas de Deus em Cristo Jesus. Eu sou herdeiro. O herdeiro vai lá no cartório, diante do juiz, apenas para receber aquela herança que foi deixada. Ele não conquistou a herança, ele recebe a herança. O problema de muitos de nós que não estamos andando nas bênçãos de Deus é porque nós tentamos merecer a herança, nós tentamos merecer as bênçãos. E a nossa condição mental é de que temos que fazer para merecer. Mas quando a nossa mentalidade muda pela palavra de Deus, querido, você para de tentar e você apenas recebe. Você chega no emprego, você chega num trabalho, você chega para fazer um negócio, sabendo que lá você é cabeça e você não é cauda. E você tem a convicção dentro de você que não é por você, é pela graça de Deus. José era assim, a palavra do Senhor diz que Deus estava com ele, por isso José prosperava. Ele prosperou na casa de Potifar, ele prosperou na cadeia, até prosperar na maior potência que existiu naquela época, maior potência mundial, a maior economia mundial. As maiores bênçãos hoje, querido, não estão para o povo de Israel, os judeus, embora você vê a história do que os judeus fizeram, um dos homens mais ricos da terra, a maioria é judeu. As bênçãos do Senhor estão sobre a igreja, sobre os filhos, sobre os que creem, porque Paulo falou que as promessas não decorrem da lei, mas decorrem da graça, da promessa. É diferente quando você tem uma mentalidade. Por isso que Davi venceu o gigante. Ele não chegou lá para vencer, ele sabia que o gigante estava derrotado. Uma coisa é você chegar num lugar, numa guerra, e achar que lá precisa vencer. Outra coisa é você ter a mentalidade de que já está vencido. Feito. Meu Deus. Aleluia, gente. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Em nome de Jesus. Amanhã tem oração novamente. Deus abençoe cada dia mais ricamente, no nome de Jesus, a vida dos irmãos. Amém.